Voltamos aqui pela TV Horizonte e eu quero falar com você. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Para de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado. Não é moleza não, né? 80 anos, Imescar. Inclusive tem a pomada Imescar que você pode usar para as pessoas que têm com problema de hemorroida. E olha, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nós estamos conversando aqui na TV Horizonte com o Felipe Ervilha. E o assunto, né, Patrícia, é felicidade. Felicidade e propósito, gente. Como conseguir aí identificar o seu propósito de vida? Agora, Felipe, você está falando aqui das firmas, então quando que um dirigente de uma empresa tem que descobrir que os funcionários não estão felizes? O que mostra a infelicidade dos funcionários? Ou seja, é alguma coisa que estraga? É a produção que não está legal? Como é que é? Assim, existem vários meios da gente poder ver isso, se a maioria dos funcionários de uma empresa estão felizes ou não. Lá na empresa a gente trabalha com, por exemplo, pesquisas de clima dentro das empresas. E aí, por meio dessas pesquisas de clima, a gente consegue ver, focar no problema, realmente perceber aonde está o problema para poder indicar uma solução, né? O que os donos das empresas precisam ver e perceber é que hoje realmente o cenário tem mudado, como a gente tem falado, e hoje o profissional ele precisa de estar num ambiente onde ele é reconhecido, onde ele tem um bom relacionamento com os próprios funcionários, com a própria equipe, e onde ele tem, talvez, o que a gente vê muito é uma prospecção também de carreira, chances de crescer, se desenvolver, principalmente dentro das empresas. Esse olhar ele precisa ser mais posto mais em prática dentro das empresas, Ou que seja, a gente vê muito. A empresa ela tem que dar chance ao funcionário de crescer, de melhorar. Então, para isso, a empresa tem que ter cargos, né, naturalmente, que você sai do cargo número 1 e passa para o cargo número 2, vai para o cargo número 3, para o número 4, número 5, não é verdade? Até chegar no topo da carreira, vamos dizer assim, né? Então, a empresa, para trazer essa felicidade, ela tem que proporcionar isso ao empregado também? Essa condição? Em parte, sim. Agora, a gente vê também outras empresas onde existem funcionários que estão felizes, mesmo atuando no mesmo cargo durante anos e anos. É necessário, mais do que a prospecção de cargo e de carreira, que o funcionário ele tenha um suporte, e aí entra talvez o desenvolvimento das pessoas, o RH das empresas, com essa visão um pouco mais estratégica da empresa, onde os funcionários têm a liberdade de mostrar o que eles querem, quem eles são, de que forma eles vão ficar mais felizes e satisfeitos dentro das empresas. E aí buscar algumas soluções que às vezes são pequenas. Às vezes soluções pequenas que as empresas podem tomar pode deixar realmente o funcionário mais feliz, mais satisfeito. Felipe, nós já vivemos a era, por exemplo, que antes todo mundo queria ser, né? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo e tudo mais. Depois era do ter. O consumismo exacerbado. Hoje, com o advento das redes sociais, as pessoas querem parecer ou aparecer. Querem parecer que tenham ou aparecer para as pessoas também. É possível que com as redes sociais as pessoas estão adoecendo muito mais por conta dessa comparação, dessa felicidade exacerbada? Boa pergunta, Patrícia. O que acontece? Nas redes sociais, as pessoas elas propagam uma vida teoricamente ideal, né? Então a gente vê conceitos de beleza, de riqueza, de viagens, pessoas que viajam o tempo inteiro, e essas questões ficam batendo ali muito. Casamento perfeito. Casamento perfeito, vida perfeita, né? O que a sociedade está começando a ver e que a gente tem que começar a tratar com mais foco é que essas questões estão sendo julgadas de forma muito superficial dentro das redes. Você tocou em alguns aspectos. Antes se tinha o ser. O ser. Eu quero ser isso quando eu crescer. Depois veio a cultura do ter. Hoje a gente está numa fase onde várias pessoas não pensam tanto mais no ser, de forma que
Hoje a gente vê muitas pessoas mudando de carreira muito fácil. Exatamente. Pessoas de vários níveis que chegam às vezes em um posicionamento e que a pessoa fala, não, eu quero mudar radicalmente a minha vida. Então as pessoas não estão importando mais em ser um ser fixo. Hoje elas são seres mais mutáveis, digamos assim. Elas se dão um pouco mais essa liberdade de, pô, eu formei em tal área, mas eu quero ser tal profissional. E aí a gente está nessa fase que eu imagino que seja talvez de transição entre o ter e o ser de forma mais profunda. Ou seja, está faltando paciência para ser feliz? Boa. Às vezes boa, é paciência para ser feliz, paciência. né? O cara quer ter tudo de uma vez só, né? Mas faz sentido, faz muito sentido. Muito boa. Porque muitas vezes a gente se cobra muito. A gente não se perdoa, né? A gente não se perdoa. Hoje o que a gente vê também nas empresas é que tem pessoas dentro das empresas com traumas muito profundos, muito grandes, que precisam ser desenvolvidos. Então, para você desenvolver um trauma, você precisa primeiro se permitir se olhar. O autoconhecimento é que traz isso. Se olhar, ter paciência consigo mesmo, desenvolver o auto-perdão, o perdão também ao próximo e focar em todos esses conceitos que estão aí em alta no cenário, né? Desenvolver a gratidão, desenvolver... Alegria e se desenvolver sempre. Pois é. Devagar e sempre. Um ambiente familiar, né, desde a criança até chegar ao adulto, é importante para a pessoa ser feliz sempre? Faz total diferença um ambiente familiar harmonioso, né? Muito do que a gente vê hoje dentro da sociedade, dentro das empresas, vem muito disso. Porque, às vezes, pessoas de diferentes níveis da sociedade carregam traumas, carregam questões que precisam ser tratadas, que, às vezes, estão lá na infância. E aí elas não se permitem, ao longo da vida, elas não se permitem tratar essas questões da infância, e aí geram aqueles adultos... A gente fala que, por trás de todo adulto difícil, existe uma criança que precisa ser cuidada, né? Então é necessário que a gente tenha esse olhar também mais humano para a gente mesmo e para o próximo. Tem participação aqui, viu? Posso falar? Pode. Alô, Larissa, um grande abraço. Ela que está lá no bairro Gutierrez, ligadinha aqui com a gente. Tem também o Fred. Fred te conhece, tá te mandando um abraço lá do CIAS, né? Lá da CIAS. Da CIAS. O que é a CIAS? Fala aí, aproveita para falar da CIAS. Bom, o Núcleo de Felicidade, Propósito e Carreira, ele foi criado dentro da CIAS, né? A CIAS é uma empresa de inteligência empresarial. A Jaqueline Rezende aqui é diretora da CIAS. E aí a gente trata de todo esse meio empresarial e resolvemos, há mais ou menos um ano atrás, criar esse Núcleo de Felicidade, Propósito e Carreira. Justamente porque a gente viu essa necessidade das consultorias em se ter um olhar um pouco mais humano frente ao mercado. Olha só, a Rosilane de Caeté, um grande abraço lá para Caeté, fala o seguinte, que ela já passou por 3 áreas distintas. E toda vez que ela vai começar um negócio, ela fica feliz, mas daí a pouco ela já desmotiva. Isso também é muito comum? A pessoa cansar fácil. Dos próprios sonhos, né? Isso acontece muito, mas é necessário que se seja desenvolvido também. O que está por trás, muitas vezes a gente tem que se perguntar o que está por trás das nossas ações. Não estou falando que é o caso dela, mas hoje o que eu vejo muito nas empresas, as pessoas criam algumas empresas que não têm tanto a identidade delas, elas não pensam muito no que elas querem prover para o mundo, de certa forma. E se cansam também. Às vezes enfrentam uma dificuldade ou outra e resolvem parar. É necessário no mercado competitivo, como é o nosso hoje, que a gente tenha persistência, que a gente tenha resiliência. Perseverança, né? Perseverança e que, acima de tudo, a gente acredite nos nossos sonhos. Porque o que mais vai ter por aí são pessoas que não acreditam tanto assim. É aquele cara que
passou a se olhar no espelho, conversar com ele mesmo para ser um bom vendedor, não é verdade? E eu vou ser um bom vendedor e eu vou ser um cara feliz, porque se você vende muito, você fica para cima, não é verdade? Né? Se o vendedor tem que vender, se ele passa a vender tudo que ele precisa de vender, vai ser uma maravilha, não é verdade? Então eu acho que todos nós temos que ter esse propósito, né? Levantar de manhã, né? Se acha importante pisar com o pé direito no chão, pisa com o pé direito e fala, eu estou feliz. Eu sou feliz. Tem até uma música que diz, né? Eu sou feliz tendo você sempre ao meu lado. Então tem sempre ao lado uma pessoa que te faz feliz, não é isso, Felipe? É? Pois é. Eu quero lembrar a você o seguinte, eu quero falar sobre a Metropax, né? Outro dia me encontrei com uma pessoa que falou assim comigo assim, Cirantão, agradeça a Metropax por mim, porque eu perdi um parente, a Metropax fez todo o serviço lá, foi uma maravilha, nós não tivemos trabalho de nada. E aí eu sempre falo assim, gente, tenha sempre um plano da Metropax. Faça o plano, liga para lá, 0800 726 0140, fale com a Metropax, eu tenho a plena certeza que você vai ficar muito satisfeito, porque a Metropax é uma empresa que eu conheço e por isso recomendo a Metropax para você. 0800 726 0140. Patrícia, temos que agradecer o Felipe, né? Ah, por quê, né? Temos que agradecer o Felipe obrigada, de falar de felicidade para a gente aqui, né? Não é verdade? Muito obrigado, Alcir, pela presença, Patrícia também, pelo convite para aparecer no programa. Para mim, nós da CIAS também estamos à disposição para todos que precisarem realmente tratarem essa questão com um pouco mais de profundidade. A questão da felicidade, do propósito. Digamos que o nosso propósito, eu falo pessoalmente, o meu propósito de vida é desenvolver pessoas. É uma missão, Beleza. né? É como se fosse uma missão de vida, realmente. É isso aí. Gente, muito obrigado. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Patrícia, um abraço para você. Um grande abraço, gente. Até amanhã. E é o que eu digo sempre. Gratidão e alegria. Desejo o bem do outro, que a felicidade sua vem em dobro. É isso aí.